À medida que o sol desperta e os primeiros raios de luz tocam a terra, somos convidados a abrir não apenas os olhos, mas também o coração. Cada novo amanhecer é um presente divino, uma nova oportunidade de reconhecer o amor e a fidelidade do Senhor que nunca falham. Mesmo quando o mundo parece acelerado, a alma anseia por um instante de pausa, um respiro de fé, um momento de gratidão diante daquele que sustenta todas as coisas. Hoje, antes de se deixar envolver pelas preocupações do dia, pare por um instante e contemple o cuidado de Deus. Ele esteve ao seu lado na noite silenciosa, guardou o seu sono, protegeu a sua casa e agora o desperta para viver mais um dia sob o amparo da sua graça. Cada batida do seu coração é um lembrete de que o Criador ainda tem planos para você, planos de esperança, de vitória e de paz, como está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. É neste momento, quando a manhã ainda se estende suavemente pelo horizonte, que somos chamados a agradecer. Agradecer pela vida, pela força, pelas pequenas vitórias, pelos detalhes que passam despercebidos, mas revelam o cuidado de Deus. Agradecer mesmo quando a caminhada parece difícil, porque a gratidão é a chave que abre portas de bênçãos e transforma a alma cansada em alma confiante. Não há nada mais poderoso do que começar o dia com um coração rendido e grato. Quando o louvor nasce antes das queixas, quando a confiança vem antes do medo, o céu se abre e a presença de Deus envolve tudo ao redor. Assim como Davi proclamou no Salmo capítulo 103, versículo 1, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Essa é a atitude que muda o rumo de um dia inteiro. Talvez ontem tenha deixado marcas, talvez existam feridas que ainda doem, portas que ainda não se abriram, ou sonhos que parecem distantes. Mas hoje o Senhor te chama a levantar a cabeça e enxergar além das circunstâncias. A fé não ignora as lutas, mas declara que Deus é maior do que todas elas. Ele continua no controle e nada escapa ao seu olhar. Quando escolhemos começar o dia agradecendo, colocamos a nossa vida na direção certa. A gratidão nos alinha com o coração do Pai e nos ensina a enxergar a bondade que se renova a cada manhã, como nos lembra Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, neste instante, permita que a sua alma se aquiete. Respire fundo. Entregue os pensamentos e as preocupações nas mãos de Deus. Ele sabe o que você precisa antes mesmo que você fale. Ele entende o que se passa no seu coração e está pronto para ouvir a sua voz. Continue comigo até o final desta mensagem, porque o Espírito Santo quer ministrar algo profundo sobre a sua vida hoje. Há promessas que serão relembradas, há feridas que serão curadas, há fé que será reacendida. Este é o tempo de começar o dia de forma diferente, não com pressa, mas com propósito, não com medo, mas com fé, não com dúvida, mas com gratidão. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã nos colocamos diante de Ti com corações gratos, reconhecendo que cada novo dia é fruto da Tua misericórdia e da Tua graça. As horas da noite passaram e aqui estamos, sustentados pelo Teu amor, prontos para caminhar sob a luz do Teu cuidado. Que o nosso primeiro pensamento seja um louvor e o nosso primeiro gesto seja uma entrega sincera. Pois sabemos que quando Te buscamos em primeiro lugar, todas as outras coisas nos são acrescentadas, conforme ensina Mateus capítulo 6, versículo 33. Enche-nos, Senhor, de gratidão verdadeira. Que nossos olhos aprendam a ver o Teu agir nas pequenas coisas, nos detalhes simples, nos milagres diários que tantas vezes passam despercebidos. Dá-nos sensibilidade para perceber o Teu toque na brisa que sopra, no alimento que temos, nas pessoas que amamos e na paz que só o Teu Espírito pode dar. Pai amado, queremos entregar diante de Ti o peso que ainda carregamos da noite passada. Há preocupações, medos e incertezas que insistem em nos acompanhar,
mas nesta manhã escolhemos descansar em Ti. Assim como está escrito no Salmo capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Que a Tua presença, Senhor, seja o nosso refúgio. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossas mentes e corações em Cristo Jesus, conforme está em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Queremos caminhar sem ansiedade, confiando que cada passo do nosso dia está sob o Teu olhar atento. Senhor, que o Teu Espírito Santo renove nossas forças. Quando o desânimo tentar se aproximar, que sejamos lembrados de que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que cada respiração seja uma declaração de fé. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, como ensina Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Que o nosso lar seja hoje um altar de adoração. Que a Tua presença habite entre nós, abençoando nossas conversas, nossos planos e cada decisão. Que o Teu amor seja o elo que une nossa família, e a Tua sabedoria seja o guia que nos conduz pelos caminhos da paz. Pedimos por sabedoria, Senhor, para agir com discernimento em meio às escolhas do dia. Que cada palavra que sair da nossa boca traga vida e que cada atitude reflita a Tua bondade. Ensina-nos a andar com mansidão, a responder com amor, a perdoar com o coração limpo e a estender a mão ao próximo. Pai, queremos colocar diante de Ti os desafios que nos aguardam, as tarefas, os compromissos, os sonhos que ainda estão em construção. Dá-nos coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado, paciência para esperar o Teu tempo e fé para acreditar que o melhor ainda está por vir. Senhor, guarda-nos de todo mal. Livra-nos dos perigos visíveis e invisíveis. Que nenhuma armadilha preparada pelo inimigo prevaleça contra nós, pois confiamos na promessa do Salmo capítulo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que os nossos passos sejam firmes, guiados pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo capítulo 119, versículo 105. Que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas sigamos com fidelidade e coragem. Abençoa, Senhor, os nossos filhos. Cobre-os com Teu manto de proteção. Livra-os do mal, da violência, das más companhias e de todo o engano do mundo. Que cresçam em sabedoria, graça e temor do Senhor, assim como Jesus crescia, conforme está em Lucas capítulo 2, versículo 52. Que os nossos lares sejam lugares de ensino, amor e segurança. Pai, também colocamos diante de Ti o trabalho e as nossas necessidades materiais. Abençoa aqueles que têm um emprego, que possam servir com excelência, honestidade e alegria. E abre portas para aqueles que buscam uma oportunidade, conforme Tua promessa em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, que diz que o Senhor abrirá o seu bom tesouro para abençoar a obra das nossas mãos. Senhor, estende a Tua mão sobre os enfermos. Há entre nós pessoas que enfrentam dores físicas, enfermidades e diagnósticos difíceis. Tu és o Deus que sara, conforme está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Que o Teu poder flua e traga cura, consolo e esperança, restaurando a saúde e a alegria daqueles que confiam em Ti. Que sejamos instrumentos de amor neste dia, levando palavras que curam, gestos que confortam e atitudes que inspiram fé. Que nossa presença seja um reflexo da Tua luz e que onde colocarmos os pés, o Teu nome seja glorificado. Senhor, afasta de nós o medo do futuro. Ensina-nos a viver o presente com fé, sabendo que cada manhã é uma nova chance de recomeçar. Que a nossa esperança esteja firmada em Ti e não nas circunstâncias. Renova os nossos pensamentos, Senhor, e purifica o nosso coração. Que cada plano seja colocado diante do Teu altar e que a Tua vontade seja soberana sobre todas as coisas. Que o nosso falar seja cheio de graça e temperado com sabedoria, para que sejamos exemplo e bênção em meio às pessoas com quem convivemos. Pai,
Lembra-nos de que nada é pequeno demais para a tua atenção, nem grande demais para o teu poder. Ensina-nos a te buscar em todas as coisas, nas decisões simples e nas grandes batalhas, com o mesmo coração de confiança. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, e que a nossa fé permaneça firme mesmo nos dias de prova. Pois sabemos que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, conforme diz o Salmo capítulo 125, versículo 1. Senhor, que o nosso dia seja cheio da Tua presença, que a Tua mão nos sustente, que a Tua voz nos guie e que a Tua graça nos envolva em cada instante. Que possamos ver o Teu favor em tudo o que fizermos e reconhecer, ao final do dia, que fomos conduzidos pela Tua fidelidade. Senhor, nesta continuação de clamor, queremos renovar a nossa entrega diante de Ti. Que tudo o que formos fazer hoje esteja em sintonia com o Teu Espírito. Que a nossa agenda esteja alinhada com os Teus planos. E que cada compromisso do dia seja uma oportunidade de revelar o Teu amor ao mundo. Que, ao sairmos de casa, estejamos vestidos com a armadura de Deus, conforme ensina Efésios capítulo 6, versículo 11, para resistirmos às tentações, às pressões e às influências que tentam nos afastar da Tua presença. Que a fé seja o nosso escudo, a Tua palavra a nossa espada e a oração a nossa respiração constante. Pai querido, ajuda-nos a reconhecer os Teus sinais ao longo do caminho. Muitas vezes, Teus milagres acontecem de forma silenciosa, nas entrelinhas do cotidiano, e nós deixamos de perceber. Dá-nos olhos espirituais para enxergar o Teu cuidado nos encontros, nas respostas inesperadas, nos livramentos que nem sempre compreendemos. Senhor, ensina-nos a sermos pacificadores em meio às discussões e confusões do mundo. Que a nossa voz não propague a discórdia, mas a paz. Que o nosso olhar não condene, mas acolha. Que a nossa presença seja um canal de reconciliação, lembrando-nos das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que o Teu Espírito Santo nos conduza em sabedoria quando formos chamados a tomar decisões. Que não nos apoiemos no nosso próprio entendimento, mas confiemos no Senhor de todo o coração, conforme está em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 6. Senhor, abençoa as nossas amizades e relacionamentos, que possamos cultivar vínculos saudáveis, baseados no respeito, na verdade e no amor. Livra-nos de pessoas e situações que roubam a paz e nos afastam da Tua vontade. Dá-nos um coração generoso, Senhor, disposto a servir, a compartilhar e a ajudar, sem esperar retorno. Que possamos lembrar das palavras de Jesus em Atos, capítulo 20, versículo 35, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Que a nossa generosidade seja reflexo da Tua graça que nunca se esgota. Pai amado, derrama sobre nós um espírito de perseverança. Quando as respostas demorarem, quando as portas parecerem fechadas, ajuda-nos a não desistir. Que sejamos como Abraão, que creu contra a esperança e foi contado como justo por sua fé. Que o nosso lar seja fortalecido pelo poder da oração. Que, ao orarmos juntos, o inimigo fuja e a Tua presença permaneça. Que o nosso lar seja morada de paz, onde cada canto ecoe louvores e gratidão. Senhor, pedimos também pela nossa nação, que a Tua justiça prevaleça, que o Teu amor cure as feridas do povo e que líderes sejam levantados com temor do Senhor. Que o nosso país seja guiado por valores de fé, bondade e verdade. Que a nossa mente, Senhor, seja protegida contra pensamentos de derrota, culpa ou desânimo. Submetemos todo pensamento ao Teu controle, como ensina a Tua palavra em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Que a nossa mente seja renovada pela Tua verdade e não moldada pelos temores do mundo. Senhor, ajuda-nos a encontrar alegria mesmo nos dias comuns. Que não esperemos grandes acontecimentos para louvar o Teu nome, mas que celebremos cada pequena vitória com gratidão. Ensina-nos a viver com simplicidade e coração leve,
reconhecendo a tua mão em tudo. Dá-nos coragem, Senhor, para enfrentar as tempestades sem perder a fé. Quando o vento soprar forte e as águas parecerem nos cercar, lembra-nos de que tu estás no barco conosco e que nenhuma tempestade é capaz de afundar quem confia em ti, como está em Marcos capítulo 4, versículo 39. Que o nosso coração esteja atento àqueles que sofrem. Que não passemos indiferentes pelos que choram, pelos que sentem fome, pelos que perderam a esperança. Usa-nos como tuas mãos para levar consolo, alimento e palavra de vida. Senhor, que as palavras que saírem da nossa boca sejam sementes de bênção, que sejamos vigilantes no que falamos, para que de nossa boca não saia murmuração, mas louvor, como nos lembra Efésios capítulo 4, versículo 29. Aumenta em nós o desejo de te conhecer mais. Que a leitura da tua palavra seja o nosso alimento espiritual e que o tempo de oração seja o nosso abrigo. Não queremos viver de memórias da fé do passado, mas de uma comunhão viva e diária contigo. Senhor, abençoa os sonhos e projetos que estão em nossas mãos. Que tudo o que formos planejar seja colocado diante de ti. Fecha as portas que não nos farão bem e abre aquelas que nos conduzirão à tua vontade perfeita. Que ao final deste dia, Senhor, queremos poder olhar para trás e ver o teu cuidado em cada detalhe, a tua fidelidade em cada passo e o teu amor sustentando-nos mesmo quando não percebíamos. Que cada respiração seja um lembrete de que fomos guardados por ti. Senhor, ao nos aproximarmos do final deste momento de comunhão, queremos reafirmar que a nossa esperança está firmada em ti. Que assim, independentemente do que aconteça ao longo deste dia, possamos permanecer inabaláveis, lembrando que quem caminha contigo jamais será desamparado. Tu és o nosso escudo, o nosso protetor, o nosso refúgio em tempos de angústia. Que o teu Espírito Santo nos acompanhe em cada passo, que sejamos guiados pela tua voz suave e sensível para discernir o que é certo e afastar o que não vem de ti. Quando estivermos diante de decisões difíceis, que possamos sentir a paz que confirma a tua vontade, conforme está em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Senhor, pedimos que a tua presença seja real em cada ambiente que pisarmos, que o teu nome seja exaltado em nosso trabalho, nas ruas, nos encontros, nas conversas e até nos silêncios. Que a nossa vida seja uma carta viva do teu amor, lida e sentida por todos que cruzarem o nosso caminho. Pai, renova a fé daqueles que se sentem cansados. Há corações que oram entre lágrimas. Há almas que se questionam se ainda há esperança. Tu conheces cada clamor silencioso e, por isso, pedimos que sopres um novo ânimo sobre os teus filhos, lembrando-lhes que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, como diz Isaías, capítulo 40, versículo 31. Que a nossa casa permaneça cercada pela tua presença. Que nenhuma força contrária encontre espaço, porque o Senhor é o dono do lar, o guardião das portas e o protetor das janelas. Que o ambiente espiritual de nossas vidas seja cheio de paz, de harmonia e de alegria que vem do alto. Senhor, ensina-nos a valorizar cada instante deste dia. Que não percamos tempo com murmurações, que não desperdicemos energia com o que não edifica. Que sejamos sábios para escolher o bem, rápidos para perdoar e firmes para permanecer no caminho da justiça. Abençoa, Senhor, cada plano que depositamos em tuas mãos. Que possamos caminhar com confiança, sem medo do amanhã, pois sabemos que o nosso futuro já está guardado em ti. Tu és o autor da vida, o princípio e o fim, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, conforme está em Jó, capítulo 42, versículo 2. Que ao encerrarmos este momento de oração, não encerremos a nossa comunhão contigo. Que a tua presença permaneça conosco durante todo o dia, conduzindo nossos passos, guiando nossas palavras e fortalecendo nossa fé. Que sejamos lembrados constantemente de que tu és o centro de tudo. Senhor, agradecemos porque sabemos que tu já estás agindo. Mesmo quando não vemos, tu trabalhas.
Mesmo quando não entendemos, tu conduzes. Que o nosso coração descanse na certeza de que o teu tempo é perfeito e que a tua vontade é sempre boa, agradável e perfeita, como declara Romanos capítulo 12, versículo 2. Que possamos reconhecer a tua mão nas pequenas coisas, nas circunstâncias que parecem comuns, mas que revelam a grandeza do teu cuidado. Mesmo quando o caminho parecer silencioso, ajuda-nos a confiar que tu ainda estás trabalhando. Que a fé não dependa do que sentimos, mas da certeza de quem tu és, imutável, fiel e bom em todo o tempo. Que o nosso caminhar hoje seja leve, porque depositamos o peso das preocupações aos teus pés. Que cada passo seja acompanhado pela serenidade de quem sabe que o controle pertence a ti. Que a ansiedade perca força diante da confiança e que os temores cedam espaço para a esperança que vem do alto. Tu és o Deus que sustenta a criação, que ordena o nascer do sol, que conhece as estrelas pelo nome e que ainda assim cuida de nós. Nada escapa ao teu olhar, nenhum detalhe passa despercebido. Por isso, descansamos em tua soberania, certos de que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Quando as vozes da dúvida tentarem nos cercar, faz-nos lembrar das tuas promessas. Quando o medo quiser nos paralisar, lembra-nos que não estamos sozinhos, pois tu disseste em Isaías capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que cada lar representado nesta oração seja visitado pela tua paz. Que as paredes sejam testemunhas de harmonia, as mesas sejam lugar de comunhão e os corações encontrem descanso em ti. Que o amor seja o idioma da família e que o perdão seja o alicerce das relações. Abençoa os que enfrentam batalhas internas, Senhor. A tua luz é capaz de dissipar toda a escuridão e a tua voz é suficiente para silenciar toda a tempestade interior. Que a esperança floresça mesmo nos corações feridos e que a alegria volte a brotar onde o desânimo parecia reinar. Que os que saem para trabalhar encontrem favor e prosperidade. Que cada projeto seja estabelecido sob a tua direção e que o fruto do esforço seja multiplicado. E para aqueles que buscam uma porta aberta, que o teu sopro de providência se manifeste, conforme tua promessa em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, abrindo caminhos onde antes havia muros. Derrama saúde sobre os corpos enfraquecidos e renova a energia dos que se sentem cansados. Onde houver dor, traz alívio. Onde houver enfermidade, libera cura. Onde houver diagnóstico sombrio, faz resplandecer tua palavra de vida. Porque tu és o mesmo que curou o cego, levantou o paralítico e ressuscitou o impossível. Livra-nos de todo laço que o inimigo tentar armar contra nós, que nenhuma armadilha prospere, nenhuma palavra contrária nos alcance e nenhum mal encontre morada em nosso meio. Cobre-nos com o teu sangue precioso e faz com que a tua presença seja o escudo que nos protege e o fogo que nos guarda. Que o teu Espírito nos inspire durante todo o dia. Que sejamos compassivos nas palavras, gentis nos gestos, sábios nas decisões e firmes na fé. Que a nossa conduta seja reflexo do reino que representamos e que a tua luz brilhe através de nós, onde quer que estejamos. Sustenta-nos, Senhor, quando o cansaço vier. Dá-nos ânimo quando a mente vacilar e força quando o corpo fraquejar. Que a esperança seja a chama que nunca se apaga dentro de nós, mesmo quando a noite tenta se aproximar antes da hora. Ensina-nos a escolher o bem, mesmo quando o caminho mais fácil for o errado. Ensina-nos a perdoar, mesmo quando a ferida ainda sangra. Ensina-nos a servir, mesmo quando ninguém percebe. Que a nossa vida seja um reflexo da tua graça, silenciosa e poderosa, que transforma tudo o que toca. Que o nosso tempo hoje seja usado com sabedoria, que não desperdicemos minutos com o que não edifica, nem deixemos de viver intensamente o que é eterno. Que cada palavra, pensamento e decisão sejam sementes de amor, lançadas no solo fértil da fé.
Que os céus se abram sobre nós, Senhor, e que a tua bênção nos acompanhe do amanhecer ao anoitecer. Que haja paz nas palavras, harmonia nos relacionamentos e propósito em cada passo. E que, ao final deste dia, possamos contemplar o teu agir e reconhecer: foi a tua presença que nos sustentou, foi a tua bondade que nos guiou, e foi o teu amor que nos fez vencer. Que o teu nome seja exaltado em cada gesto que fizermos hoje, Senhor. Que a forma como falamos, tratamos as pessoas e reagimos às situações revele que somos guiados por ti. Que a humildade nos acompanhe mesmo nas vitórias e que a paciência floresça nos momentos em que o tempo parece demorado. Ajuda-nos a entender que o teu relógio nunca atrasa e que tudo acontece no instante exato, determinado pela tua sabedoria eterna. Quando o desânimo tentar roubar a nossa fé, lembra-nos das tuas promessas. Quando o coração vacilar, recorda-nos de que és o mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés, sustentou Elias no deserto e livrou Daniel da cova dos leões. O teu poder não envelhece, a tua mão não se encurta, e o teu amor nunca deixa de alcançar aqueles que confiam em ti. Que a tua presença seja o centro de tudo o que fizermos. Sem ti, o trabalho é pesado, as palavras perdem sentido e os sonhos se tornam vazios, mas quando estás conosco, até os desafios se tornam oportunidades e cada detalhe simples se transforma em testemunho da tua fidelidade. Que os nossos pensamentos estejam cativos à tua vontade, como ensina a tua palavra em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Que rejeitemos a negatividade, a murmuração e o medo, e que cultivemos pensamentos de esperança, fé e vitória. Que a nossa mente seja morada de paz e o nosso coração seja terreno fértil para o teu Espírito. Abençoa os nossos passos, Senhor, desde o primeiro até o último deste dia. Que onde quer que coloquemos os pés, o ambiente seja transformado pela tua luz. Que a tua presença vá adiante, quebrando barreiras, desfazendo laços e preparando terreno para milagres. Que as nossas mãos sejam instrumentos de bondade e os nossos olhos vejam oportunidades de semear amor. Que cada palavra pronunciada por nós seja revestida de sabedoria. Que evitemos falar precipitadamente e que cada frase seja um canal de consolo, fé e edificação. Que o nosso falar cure feridas, levante os abatidos e inspire coragem aos que perderam a esperança. Dá-nos discernimento para compreender o que vem de ti e o que não vem. Que saibamos ouvir a tua voz em meio ao barulho do mundo, reconhecendo o sussurro suave do teu Espírito, que orienta e acalma. Que a nossa comunhão contigo seja tão profunda que possamos perceber o teu agir até mesmo nas coisas mais sutis. Fortalece os lares, ó Senhor, que os relacionamentos sejam protegidos pela tua graça, que o amor prevaleça sobre as diferenças e que a compreensão seja maior do que o orgulho. Que o perdão seja o elo que restaura e o respeito a base que sustenta. Onde houver feridas, traz reconciliação. Onde houver silêncio, traz diálogo. Onde houver tristeza, planta esperança. Abençoa os jovens, Senhor, que enfrentam tantas pressões e desafios. Que encontrem em ti o verdadeiro sentido da vida e não se deixem seduzir pelos enganos deste tempo. Que tenham coragem para permanecer firmes nos teus caminhos e sabedoria para fazer escolhas que honrem o teu nome. Abençoa também os idosos, que carregam experiências, memórias e marcas da vida. Que sejam fortalecidos em corpo e espírito e que encontrem alegria na tua presença. Que suas palavras sejam conselhos sábios e suas vidas testemunhos de fé e perseverança para as gerações futuras. Senhor, toca os corações endurecidos. Onde houver orgulho, coloca humildade. Onde houver ódio, planta perdão. Onde houver amargura, derrama amor. Que nenhuma ferida seja profunda demais para a tua cura e nenhum coração esteja distante demais para o teu alcance. Que a tua paz reine sobre as cidades, sobre os campos, sobre cada nação da terra. Que os conflitos deem lugar à compaixão e que as injustiças sejam substituídas por atos de verdade.
Que a tua presença levante homens e mulheres comprometidos com a tua justiça, para que a luz prevaleça sobre as trevas. Que os líderes das nações sejam guiados pela sabedoria do alto, e não pela ganância do poder. Que as famílias encontrem refúgio em tua graça e os povos aprendam a viver em harmonia. Que as palavras de ódio sejam silenciadas pelo som do perdão e que a tua bondade floresça onde antes havia dor. Que o teu espírito sopre sobre cada fronteira, levando reconciliação e esperança aos corações cansados. Que a esperança seja o fio que nos une em meio às adversidades. Que mesmo quando as nuvens escuras se formarem no horizonte, lembremo-nos de que acima delas o sol continua brilhando. Assim também é o teu amor, constante e inabalável, mesmo quando não o vemos com clareza. Que nossa fé não dependa do que sentimos, mas do que sabemos sobre ti. Que nas noites de incerteza possamos ouvir o eco da tua voz dizendo: não temas, eu estou contigo. Que o desânimo seja vencido pela lembrança de tuas promessas, e que cada lágrima se torne semente de um novo começo. Que o teu amor renove nossa força, e a esperança nos mantenha firmes, mesmo quando tudo parece desabar. Que aprendamos a descansar em ti, não apenas fisicamente, mas com o coração em paz, sabendo que não precisamos controlar o que está em tuas mãos. Ensina-nos a confiar sem duvidar, a esperar sem murmurar e a caminhar sem retroceder. Pois sabemos que o teu tempo é perfeito e que nenhuma promessa tua cai por terra. Que possamos entregar o que não entendemos e descansar no que sabemos. Tu és fiel. Que o medo seja substituído pela certeza do teu cuidado e a ansiedade dê lugar à serenidade. Que encontremos no silêncio da tua presença a resposta que nenhuma palavra humana pode dar. Que cada respiração se torne um ato de confiança em ti. E quando este dia terminar, Senhor, queremos poder olhar para trás e ver o quanto tu nos sustentaste. Que cada desafio vencido seja testemunho da tua força e cada momento vivido seja lembrança da tua fidelidade. Que adormeçamos com o coração sereno, certos de que estivemos sob o teu cuidado desde o amanhecer até o cair da noite. Que nossos sonhos sejam regados pela tua paz e que o teu amor nos envolva como um manto de descanso. Que possamos acordar amanhã renovados, prontos para viver mais um dia de propósito e gratidão. Que o sono seja um presente do teu cuidado e o despertar uma nova chance de te servir com alegria. Que ao fechar os olhos, saibamos que estamos seguros, porque tu continuas a velar por nós. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé. E aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.